E se Itachi Uchiha conhecesse Jesus? Bom, vamos imaginar esse belo encontro entre a culpa e a graça, entre o fardo e a luz. Itachi Uchiha sempre acreditou que proteger significava sofrer calado. Ele era o escudo invisível, a lâmina silenciosa. Desde pequeno, viu o mundo em ruínas e decidiu que não seria mais uma peça no ciclo do ódio. Seria o sacrifício. O preço da paz, ele pensava, é a dor de quem entende cedo demais. Ainda jovem, Itachi viu o clã que amava caminhar para a guerra. Testemunhou o orgulho se sobrepondo à razão. E diante do abismo, escolheu algo que poucos teriam coragem. A tragédia como cura matou os seus. Não por ódio, mas por uma lógica sombria de amor. Mas mesmo amor sem compreensão é amor que fere. Itachi se tornou um exilado da alma. Fingiu ser vilão para proteger o irmão. Suportou olhares de desprezo, vivendo como sombra. E tudo isso para evitar uma guerra que ninguém mais via. Cresça forte, me odeie e venha me matar. Foi esse o legado que deixou a Sasuke. O tempo passou, o corpo adoeceu. A alma pesava mais que a própria espada. E um dia, no limiar da vida, Itachi caminhou para a floresta. Buscava silêncio, mas encontrou algo maior. Ali, à sombra de uma árvore alta, viu um homem. Cabelos escuros, olhos calmos. Não havia chakra nele, mas algo incomparavelmente mais poderoso. O homem desenhava na areia com os dedos. "Você está me esperando?" perguntou Itachi cauteloso. "Sim", respondeu o homem. "Há muito tempo. Você sabe quem eu sou?" Itachi manteve a mão próxima à arma. "Sim, você é Itachi Uchiha, o que preferiu carregar o inferno para evitar que outros o vissem." Itachi hesitou. "E você?" "Sou o caminho, a verdade e a vida." Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. "Então veio me julgar?" "Não. Eu não vim ao mundo para condená-lo, mas para que por mim fosse salvo." Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. "Não há salvação para alguém como eu." Por que diz isso? Porque o que fiz não se apaga com boas intenções. Jesus se sentou ao lado dele sem medo. "Quantas vezes você chorou em silêncio?" Itachi engoliu seco. "Mais do que posso contar." "Quantas vezes pensou em desistir?" "Todas as noites." Jesus olhou para o céu. "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados." Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. "E você, Itachi?" "Chorou muito, mas nunca sozinho." Itachi desviou o olhar. "Eu fiz o que ninguém quis fazer. Fui o monstro que segurou a muralha." Jesus respondeu com firmeza. "Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 26. O mundo precisava de paz, mas o seu coração precisava de cura. Silêncio. Aquela frase ecoou mais forte do que qualquer jutsu. "Você ainda acredita em redenção?" Itachi perguntou quase num sussurro. Jesus assentiu. "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá." Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. "E quanto a Sasuke?" "Ele me odeia." "Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem." Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. "Mas ele é meu irmão. Por isso mesmo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta." Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Itachi sentiu as lágrimas pesarem nos olhos. Fazia anos que não chorava. Mas ali, naquela clareira, diante daquele olhar, ele não precisou fingir mais nada. "Eu queria ter sido apenas um irmão, um filho, uma pessoa comum." "Você ainda pode ser tudo isso", disse Jesus. "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. "Mas não há tempo." Jesus tocou seu ombro. "Eis que faço novas todas as coisas." Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Seu tempo não termina aqui. A semente que você plantou pode florescer em luz. Naquela noite, Itachi não foi curado de sua doença, mas algo muito mais profundo aconteceu. Ele finalmente se permitiu ser amado. Não como arma, não como mártir, mas como filho. Itachi acreditava que o amor exige dor, que paz só nasce do sacrifício invisível, que ser forte é suportar tudo sozinho. Jesus ensina que o amor lança fora o medo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Que a paz verdadeira vem dele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Que a força real é reconhecer que precisamos de ajuda. E nós
Quantos de nós somos como Itachi, culpados pelo passado, carregando fardos em silêncio, tentando resolver tudo sozinhos, usando máscaras para proteger os outros, mas perdendo a nós mesmos? Jesus vê, Jesus entende, Jesus chama. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Você está cansado? Ferido? Culpado? Jesus te convida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Você não precisa continuar vivendo nas sombras. Você pode viver na luz. Se essa história tocou seu coração, curta esse vídeo. Comenta. Eu escolho a luz. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal para mais encontros entre personagens e Jesus. Ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Jesus transformou o final de Itachi e pode transformar o seu também.